Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 12 de fenômenos de transporte. Na última aula aprendemos os conceitos da primeira lei da termodinâmica em regime permanente para bocal, difusor e turbina. Nesta aula aprenderemos como utilizar a primeira lei da termodinâmica em regime permanente para compressor, bomba, trocador de calor e dispositivo de estrangulamento. E por último daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. Item 3.8.3 Compressor e bombas. Estes dois dispositivos têm a mesma função, receber energia mecânica, muitas vezes através da energia elétrica, sendo convertido no dispositivo em energia mecânica, e essa energia mecânica é fornecida ao fluido, assim aumentando a pressão do fluido. Como é fornecido trabalho ao dispositivo, o nosso sistema, o seu valor tem sinal negativo. Bomba e compressor têm a mesma função, não teria que ter o mesmo nome o dispositivo? Não, devido à sua estrutura física. A bomba é feita para utilizar líquido como fluido, e compressor utiliza fluido na fase gasosa. Bomba e compressor têm as mesmas considerações de modelagem. Assim, da primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente e desconsiderando a variação de energia potencial e energia cinética, tem-se a equação apresentada abaixo. Como em turbina a energia na forma de calor é bem pequena comparado ao trabalho e a variação de entalpia do estado 2 para o estado 1. Assim temos observação, que a variável que desconsideramos para a modelagem da primeira lei da termodinâmica para a bomba e compressor deve ser analisado. Quais variáveis são importantes? Exemplo, na bomba a variação de altura pode ser grande, assim a variação de energia potencial tem que ser considerado. A mesma coisa acontece com a variação de energia cinética. Cada caso temos que analisar o que de fato deve ser desprezado. Observe também que da última equação que a entalpia do estado 2 tem que ser sempre maior do que do estado 1, para que o trabalho encontrado seja um valor negativo. Item 3.8.4 Trocadores de calor. O trocador de calor tem várias finalidades, como aquecer uma casa, resfriar o sistema de um carro, gerar potência elétrica e em processos químicos. Ele faz todos estes processos trabalhando com dois fluidos, que podem ser feitos de duas formas. Primeira forma, o seu fluido está com uma temperatura maior e a temperatura do refrigerante do trocador de calor está com uma temperatura menor. Assim, surgindo a transferência de calor do fluido mais quente para o fluido mais frio. Isto seria um exemplo de resfriamento de um sistema automotivo. Segunda forma, o contrário também pode ocorrer. O fluido do ambiente está frio e o fluido do refrigerante está quente, havendo assim transferência de calor do mais quente para o mais frio, ou seja, aquecendo o ambiente. Seria o caso do aquecimento doméstico. Existem várias formas de fazer esta transferência de calor de um fluido quente para um fluido frio. Cada uma destas formas possui suas vantagens e desvantagens, que são melhor visto no curso de transferência de calor.
Neste item, vamos mostrar as considerações que devem ser feitas para trocadores de calor. Da primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente, temos que trocador não existe transferência de energia por trabalho e as energias potenciais e cinética podem ser desprezadas. Única consideração a mais que devemos observar é que trocador de calor muitas vezes tem várias entradas e várias saídas, de modo que o fluido frio fica em contato com o fluido quente por mais tempo. Este contato entre os dois fluidos é sempre feito com intermediação de uma parede sólida, de modo que os fluidos não se misturem. Dessa forma, ficamos com a equação mostrada abaixo. Como que está relacionado ao calor que é transferido na superfície de controle do volume de controle, que engloba os dois fluidos, percebemos que este valor é pequeno. O calor que é grande é de um fluido para o outro. Esta troca de calor ocorre dentro do sistema, por isso que é considerado no sistema igual a zero, que é desprezível. Dispositivo de estrangulamento, ou efeito Joule-Thomson. Este dispositivo tem a funcionalidade de colocar uma restrição no escoamento de um fluido. À temperatura ambiente, todos os gases, exceto hidrogênio, hélio e neônio, resfriam-se sob a expansão do experimento de Joule-Thomson. O efeito é aplicado com a técnica de Linde com um processo padrão na indústria petroquímica, onde o processo é importante para liquefazer gases e também em várias aplicações criogênicas, por exemplo, para a produção de oxigênio, nitrogênio e argônio líquido. As considerações que devem ser feitas na modelagem de dispositivos de estrangulamento são: o calor e trabalho podem ser desprezados, assim como a energia potencial. Dessa forma, a equação fica mostrada da seguinte maneira. Em muitas situações, a variação de energia cinética é desconsiderada. Portanto, a primeira lei da termodinâmica para estrangulamento fica da seguinte forma: entalpia do estado 1 é igual à entalpia do estado 2, onde pressão em 1 é maior do que pressão em 2. Isso tem que acontecer para que o fluido escoe para dentro do estrangulamento.
Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.